finalizar aqui. Irmãos, bom dia, já disse, já os cumprimentei. Nossa aula de hoje, a gente continua essa classe de doutrina cristã, tá bom? Tá ali. Hoje a gente vai para o capítulo 4 da nossa aula, e brevíssima recapitulação aqui, essa temática desse livro, que é o nosso livro tema, nosso livro base aqui, fala sobre a importante doutrina da membresia da igreja e da disciplina eclesiástica. Esse é um tema difícil, esse é um tema que há muito questionamento, e a gente tem estudado um pouco a esse respeito, e eu acredito que, sobretudo, porque a gente vive num tempo em que as pessoas têm, culturalmente, uma aversão automática a qualquer manifestação de autoridade, não é verdade? Não é assim entre pais e filhos? Pais que têm muita dificuldade no exercício da autoridade, qualquer manifestação de autoridade. E a Bíblia, e obviamente há uma diferença entre autoridade e autoritarismo, tá? A gente vive num tempo que a gente precisa redefinir muitos termos aí, tá? Porque a turma pega um termo, torna deles. Então, eu disse aqui acerca da homofobia. Homofobia não é mais violência contra alguém de uma orientação sexual diferente da sua, com a qual você discorda, e que tem uma opinião a respeito. Hoje, ou a mínima manifestação de qualquer que seja a discordância é tratada como atitude homofóbica. E é lamentável, porque isso é de uma mentira terrível, mas é o discurso que tem por aí, a gente padece por causa desse discurso, tá? Portanto, o que a gente tem resgatado aqui é que nesse desenho, ou nessa estrutura da vida, da dimensão humana, Deus estabelece, como eu posso dizer, graus de hierarquia de autoridade. Deus faz isso, tá bom? E aí a gente tem estudado, a gente tem entendido que, obviamente, que há limites nesse exercício da autoridade, porque qualquer autoridade exercida, seja uma autoridade eclesiástica, seja uma autoridade do pai para com o filho, seja qual for a autoridade, ela está debaixo de uma autoridade maior, que é a autoridade do Senhor, para a qual a gente prestará contas, tá bom? Portanto, se essa palavra, autoridade, te causa uma certa ojeriza, eu desafio a você pensar o quanto você já não está influenciado por uma cultura extremamente individualista. E nessa cultura, nós não aceitamos nada que venha nos dizer contrário àquilo que nos faça bem. Você percebe que o lema da vida hoje é seja feliz? Não é isso? Essa não é a ordem, não é a máxima, a diretriz maior da vida das pessoas? O que justifica a mudança de uma orientação sexual? Ser feliz. O que justifica uma vida sexual promíscua? Ser feliz. O que justifica qualquer coisa? Ser feliz, tá? E esse é o discurso. Portanto, a gente vai resgatar, fique à vontade, tá bom, para fazer perguntas, eu acho que isso torna mais dinâmico, mas fique à vontade de fazer perguntas que eu saiba responder, tá bom? Caso eu não saiba, você vai dar uma pausa, anota, eu vou tentar trazer a resposta para o domingo seguinte. Domingo que vem eu vou estar aqui de manhã com vocês também, tá? A gente tem duas perguntas aqui importantes para a gente fazer hoje, tá? Olha aí. Uma pergunta e uma resposta, e esses dois aspectos vão direcionar um pouco a nossa caminhada aqui, tá? Que autoridade Cristo dá para a igreja local? E por quê? Esse é um tema muito legal. Você já ouviu falar você conhece alguma pessoa
aposto que você conhece, alguma pessoa que diz assim, amo Jesus, mas não frequento a igreja. Ou amo Jesus, mas não quero saber da instituição. Já ouviu algum discurso nesse sentido? Você conhece algum desigrejado? Há um monte, não há? Já parou para pensar o porquê? Eu vou retomar essa pergunta daqui a pouquinho e eu quero ouvir você sobre seus amigos desigrejados. Quais são as razões que o pessoal coloca para justificar a não filiação a uma igreja cristã, tá bom? E é só uma pergunta. E aí, Cristo dá autoridade a essa igreja? Ou, de novo, a gente acha que o exercício dessa autoridade é autoritarismo, é falso e é mentiroso. E é usurpação de uma autoridade que ninguém pode ter. Principais respostas, aí é uma resposta cumprida, vamos lá por partes aí. Cristo autoriza a igreja local a proclamar e proteger o Evangelho. Lembra Mateus 18? Hoje a gente vai ver 4 textos bíblicos que fundamentam o que a gente está falando aqui em todo um semestre. Tá? Cristo autoriza a igreja a proclamar. Lembra Mateus 18? Lembra o que... 18 não, 28. Ide por todo mundo e fazei o quê? Fazer discípulos, mas antes, a gente tem que fazer o quê? Pregar, tá bom? Ok. Então, a igreja tem esse papel. E se a igreja se eximir desse papel, ninguém mais vai fazer, tá? Portanto, a proclamar e a proteger o Evangelho, a gente vai falar mais disso. A reconhecer ou confirmar. Opa, o que é isso? A igreja foi dada essa autoridade, a gente vai chegar lá, reconhecer, confirmar aqueles que pertencem a ela e uni-los a si mesma. Tem mais. A supervisionar o seu discipulado e a excluir qualquer impostor. Aí a gente já não gostou. Esse negócio de excluir, a gente vive num tempo inclusivo, esse negócio me soa autoritário. Essas são perguntas que estão aí no coração da gente, é fato. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ela dá essa autoridade à igreja local, a fim de proteger e exibir o seu evangelho no mundo caído, o qual continuamente interpreta e retrata mal o amor do seu evangelho. Bom, essa pergunta, essa resposta grandona, a gente vai tentar dissecar ela aí, e você vai me ajudar com isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a minha pergunta a você. Wellington, você faz o favor para mim? Gente, aqui na frente a temperatura é mais alta, certeza. Dá para aumentar só um pouquinho? Já estou suando aqui. Eu não sei se pela temperatura, pelo nervosismo ou pelo medo das perguntas que vocês vão fazer. Mas a temperatura mudou. Vamos lá. Pergunta. Mas fica frio que eu vou fazer pergunta para vocês também. Minha primeira para vocês aqui. Quais os motivos alegados pelos desigrejados para justificar a sua não filiação à igreja? Boa, não é não? Bora. Quem começa? Corrupção na igreja. Gente, essa eu sofro, tá? Porque pastor, o estereótipo do pastor é bom, Lourenço? Não é não, irmão? Trocentos anos atrás, quando uma vez a gente foi fazer um crediário, não era na Casa Bahia, não. Como é que chama? Riachuelo, tudo certinho, tal. A menina feliz da vida, que esse povo, a alegria deles é vender um cartão, né, para você. E aí estava tudo certinho, pegaram o meu, lá em São Paulo a gente chamava de olerite, né, meu contra-cheque, e no meu contra-cheque vinha o meu pecado mortal. Sabe qual era? Fonte pagadora, era na época a primeira igreja presbiteriana de Ceilândia. Negado o crediário. Não, você não é digno da Renner, da Riachuelo e afins. Gente, eu confesso para você que eu tenho... Ainda bem que é uma instituição, que se fosse uma pessoa eu tinha que pedir ao Senhor para me perdoar. Mas quando eu passo na frente da Riachuelo, me dá um negócio. A hora que a menininha vem chegando para perto de mim, eu já pensei, não preciso! Negado. Depois que pegou o negócio lá, pastor, tchau. Diz, minha irmã, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Também os crentes são vistos assim como muito radicais, que eles não têm muita compreensão. Fora isso, eu tenho uma perguntinha, que foi desde domingo passado. Eita, então é para outro irmão, mas vai lá, pode vir, irmã. Pode vir? Pode.
Eu queria saber, assim, se toda autoridade constituída, ela realmente é instituída por Deus. Okay. Por que a minha pergunta? Porque sempre as pessoas falam, temos que orar pelas autoridades. Ok, muito então, bom. assim, é uma dúvida minha. Tá bom. Quem instrui, temos orar pela autoridade? Romanos 13. É bíblico. Temos orar pela autoridade. Aonde a gente reconhece a legitimidade ou não da autoridade. Esse é um grande desafio. A gente tem que orar pelas autoridades, até porque, sabe por quê? Salvo engano, é Pedro que Paulo escreve a Timóteo dizendo que quando a autoridade ela é pacífica, é o bem do povo, a gente é abençoado. Entende? No entanto, deixa eu pegar um exemplo aqui, bem fora do nosso tempo e bem uma aberração, porque dá para a gente fazer essa correlação e entender. Hitler, tá? Tinha uma judia, ela é uma escritora famosa, Hannah Arendt, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, ela escreveu um livro chamado, acho que é A Banalização do Mal. E ela foi, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a formação do Estado de Israel, fizeram julgamentos, né, dos crimes horrorosos da guerra, e, para surpresa dela, sabe qual era a justificativa de muitos soldados nazistas? Sabe qual era? Nós estávamos obedecendo ordens. Desse jeito, tá bom? Qual é o critério bíblico para nós entendermos a legitimidade da gente se submeter ou não? É que se essa autoridade, que de fato é instituída por Deus, e irmãos e irmãs, às vezes, Deus pesa a mão. Sabe como é que tem um texto que Deus chama Nabucodonosor, que foi o cara responsável pelo exílio babilônico, que foi determinado pelo Senhor, meu servo, porque ele é soberano. E Deus usou a vida daquele homem para pesar a mão sobre o seu povo e corrigir o seu povo. Soberania de Deus aperta o coração da gente, a gente lida com isso direto. Portanto, quando Pedro foi levado ao Sinédrio e foi dito para ele, não fale mais dessas coisas. Pedro obedeceu ao Sinédrio? Não. A vontade de Deus fosse que ele fizesse o quê? Pregasse. E ele diz, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outra ocasião ele diz, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. Entende? Então, portanto, a nossa relação com a autoridade, ela não é uma relação acrítica e nem uma submissão restrita. Há uma autoridade sobre todas as autoridades. Há um trono no céu, Senhor dos Exércitos. Ele é a autoridade maior sobre as nossas vidas, tá bom? Oi. Isso, sobre todas as vidas. Marília precisa de microfone, não, irmão? Agora, quando tem uma autoridade que a gente, que é cristão, vê que não está de acordo com a Bíblia, a gente ora para que Deus transforme aquele coração. Se for da vontade de Deus, Ele transforma ou não. Isso. Né? Então, assim, eu acho que de todas as formas, a gente, querendo ou não querendo, tem gostando ou não gostando, a gente tem que colocar diante de Deus as nossas autoridades. Tem que orar. Eu sei, porque eu conheço o seu coração, como o meu é pecador, de vez em quando você ora para que Deus leve algumas autoridades, né? Para onde eu não sei, mas... Reverendo. Fala. Mas independente de ser uma autoridade correta ou não correta, se ela está ali é porque há a permissão de Deus. Sim. É a soberania de Deus. E, portanto, a gente tem que orar. Seja para que, Deus, mantém isso aí, ou o Senhor corrige essa autoridade. Tem, nenhuma dúvida disso, tá? Desigrejados, corrupção. O que mais? Por que os desigrejados estão desigrejados e... Favorecimento? O que você quer dizer com favorecimento, Marília? Correção dos irmãos. Tá. Exato. Não quero ir me submeter. Ora, quem é você para me disciplinar? Quem, né? Em nome de quem? Preciso nem... Ok. Porque se sentiu injustiçada ou ok. O que mais? O
Alguém quer mencionar mais alguma coisa que justifica o desigrejado? Decepcionados. Segunda perguntinha ali. Quais os principais argumentos utilizados pelos não cristãos, ateus ou não, para criticarem o cristianismo? Quer dizer, quando você vê críticas assintosas, críticas severas contra o cristianismo, o que normalmente a pessoa justifica? Ou o ateu? Vamos lá. Muito bom, muito bom. Muito bom, é isso mesmo. O Jonathan Leeman, o autor do livro, ele resume em 2 palavras, tá? 2 grandes problemas que tanto está relacionado ao desigrejado quanto o não cristão. Ele diz hipocrisia e heresia, tá? Essas 2 coisas. Fala, Marquinhos, você ia falar. Desistiu, ela já falou. Então tá bom. Presta atenção. Deixa eu tentar dar alguns exemplos práticos para o dia de hoje. A importância, então, quando, por exemplo, é fato, a igreja erra, tá? As cruzadas, houve muito sangue derramado em nome de Jesus. Houve. Houve abuso de autoridade e ainda há abuso de autoridades. Há corrupção, sim. Há pastores que maculam o nome do Evangelho. Ou quando as pessoas veem a distorção do Evangelho. Essa semana eu fui com o pastor William, que faz um trabalho belíssimo no Sol Nascente. A gente foi em algumas casas no Sol Nascente, tinha um tempão que a gente estava querendo ir lá. Campo missionário, tá, gente? Sol Nascente é um campo missionário aqui, 100 mil pessoas esperando por nós ali, quase 100 mil pessoas. E aí a gente visitou algumas casas, e o pastor William é um cara que eu admiro demais, um evangelista nato, bíblico, um cara que maneja bem a palavra do Senhor, e o que tem levado muitas pessoas, a congregação do Sol Nascente, que é uma congregação da Igreja Presbiteriana, já tem uma outra congregação com 35 famílias, uma comunidade lá embaixo do Sol Nascente. E sabe o que o pessoal fica assustado? Falou, aqui eu não tenho que pagar um preço, né, de um sacrifício, de não sei o quê. Aqui o pessoal não fica pedindo o meu dinheiro. Eles falam desse jeito. Tá? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu recebi uma equipe norte-americana, a gente foi fizemos um trabalho numa comunidade do Sol Nascente, em uma praça, que o apelido era Faixa de Gaza. Sentiu o drama? Super seguro para passar a noite. E aí eu estava conversando com um líder comunitário, e ele disse assim para mim, pastor, nenhuma igreja faz isso aqui. Ele disse que os pastores daqui, o que eles fazem desse jeito, tá? As crianças já foram embora, são pegar as menininhas. Foi isso que ele disse para mim. E eu corei de vergonha. Percebe? Heresia, a mentira em nome de Jesus, ou o descrédito da igreja, é fato, tudo isso acontece. Mas presta atenção, os abusos não podem levar a gente para negligência. Eu gosto demais de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz, o diabo nos dá a tentação aos pares, a gente foge tanto de uma que a gente acaba caindo em outra. O fato de que há abusos e erros terríveis não pode nos levar à negligência no exercício de uma autoridade bíblica e sadia e necessária para a igreja de Jesus. Tá bom? Todas as vezes que eu falo de autoridade, eu faço questão de me colocar nesse papel, lembrando que, aliás, esse é um legado maravilhoso da Reforma Protestante. A minha autoridade só está legitimada quando está debaixo dessa escritura aqui. Portanto, tudo aquilo que eu disser que não conferir com as escrituras, você, irmão querido, faça um favor para a minha alma. Venha até mim e diga, pastor, vamos conferir esse negócio aí? Você não está equivocado, não? Porque se eu entender, e eu preciso fazer da minha oração como de Lutero, a minha consciência tem que estar cativa à palavra, você entende? Eu não posso dar um passo a mais, ou um passo a menos. Nem negligenciar e nem usurpar essa autoridade
que nos é dada. Vamos abrir a Bíblia em um texto muito ilustrativo para aquilo que a gente está falando. Tá bom? Lá atrás, eu falei daquela respostinha aqui, ou seja, a nós foi dada tanto a missão de proclamar como de proteger a igreja. Esse texto, todo mundo conhece a igreja de Corinto, né? Uma igreja que eu nunca queria ser pastor. Adriano, você não recebeu um convite da primeira igreja presbiteriana de Corinto? Eu vou, não, irmão, manda outro pastor lá. Ô, Senhor, não tem outro irmão aí mais crente que eu? Porque, gente, pensa numa igreja difícil. Lembra que Corinto olha que coisa curiosa, não é muito diferente da nossa cultura, tá? Tem uma cultura pagã forte. Corinto é uma cidade... Corinto está pertinho da Grécia, tá? Tá bom? Pertinho de Atenas, capital da Grécia, e há uma cultura pagã fortíssima, promiscuidade sexual, há uma loucura aí. Então, eu vou ler esse texto aqui. Deixa eu pedir, algum irmão pode ler para mim? Bem alto aí. O versículo 1 a 5, capítulo 5, 1 Coríntios, tem um microfoninho aqui para você. Irene, você lê? Já está na mão? O André vai levar o microfone para você. Está pensando que você é a Marília? Não sou, não. Eu até sugeri a ela, porque não precisava de microfone. Vai lá, lê aí. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabe o que eu tenho para dizer acerca desses versículos? Ai, que doído. Vocês entenderam a seriedade do que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, e ele não está, ele já tinha passado por Corinto, a igreja está estabelecida, ele recebeu notícias. Paulo, a gente está com um problemão lá na igreja de Corinto. Ele escreve a carta para pastorear a igreja, a imoralidade sexual. E que imoralidade é essa? O texto, o versículo 1 cita, lembra o que diz aí? Olha lá. Há quem se atreva a possuir a mulher do seu pai, o rapaz deitando com a sua madrasta. Tá? Oi? Como incesto, né? É madrasta, né? Mas é abominável, é um negócio terrível, né? E aí Paulo está repreendendo a igreja, porque a igreja não tirou esse indivíduo do meio da igreja. E o versículo 7, ele diz que, versículo 4 e 5, ele diz que esse irmão precisa ser excluído. Tá? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aqui há muito curioso, às vezes, como assim a gente entrega ao diabo para que ele seja, né, para que ele seja restaurado? É interessante que Deus, sendo soberano, ele usa tanto do bem quanto até do mal para cumprir os seus propósitos. 2 exemplos. Lembra quando José do Egito, os irmãos venderam ele, sofreu, preso, Potifar, até que chegou onde chegou, fome lá em Israel, o povo vai pedir comida no Egito, José do Egito reconhece os seus irmãos, etc, etc, e aí ele se dá a conhecer os seus irmãos, os caras ficam morrendo de medo, e José do Egito pede para que eles não temam, e diz o que para eles? Vocês lembram um versículo lindíssimo? Deus transformou o mal em bem. Entende? O apóstolo Paulo, agora em novembro a gente vai voltar para a exposição de 2 aos Coríntios, quando Paulo coloca um espinho na carne. A gente não sabe o que é isso, tá? O que a gente sabe, a gente pode, sem dúvida, depreender é que
é alguma forma de sofrimento, seja físico, espiritual ou emocional, mas algo que atormenta a vida de Paulo, espinho na carne. E aí, Paulo descreve o espinho na carne de qual forma? Vocês lembram? Esse espinho na carne era um mensageiro de quem? De Satanás. Para fazer o que com ele? Esbofeteá-lo no rosto, para ele ficar humilde e pianinho. Você entende? Quando Paulo, por exemplo, diz assim, entrega a Satanás, assim, às vezes o sofrimento, de repente, pode ensinar esse sujeito. E preste atenção, o objetivo de toda e qualquer disciplina, e a gente está falando da excomunhão, é o aspecto último, mais drástico, tá? Da ação protetiva da igreja com relação ao evangelho. Quando acontece isso, o objetivo sempre é o retorno, o arrependimento. Tá? E aqui eu quero lembrar uma coisa muito importante para vocês. Quando a igreja negligencia esse papel, o testemunho, irmãos, o testemunho da igreja é comprometido. Tá bom? Eu já citei isso aqui para vocês. Você nunca ouviu a história de alguém quando você diz, não, eu sou membro lá da igreja tal. A pessoa diz, da igreja tal? Aquela pessoa é membro lá da sua igreja? Vou nada. Entende? Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu sou representante de Jesus. Você entende a seriedade do seu testemunho? As pessoas olham para você como quem está dizendo, eu quero ouvir o que você diz, e eu quero ver a coerência do que você diz com o que você faz e como você vive. Gente, isso é importante demais. Por isso é importante que o mundo aí fora saiba que nós amamos a igreja e nós a protegemos. Diga, minha irmã. Isso acontece muito na igreja. Não é? E é uma posição, uma situação muito difícil para o servo de Deus, que sabe, e porque a igreja não toma uma atitude. Exatamente. E olha, minha irmã, eu acho que essa é uma frase até, inclusive, atribuída a Martinho Lutero. O que você faz grita tanto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Entende? Você quer ver um texto quando Jesus... Você lembra de um texto que Jesus trata da seriedade do testemunho que a gente dá para o mundo? Lembra quando Jesus diz assim, ai de vós, se fizerem tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora fazer o quê? Vocês lembram? Amarra uma pedra de moinho ao pescoço e se lance ao mar. Entende? Jesus está dizendo, você está carregando o meu santo nome. Tenha cuidado com isso. Tenha temor com esse nome. Portanto, entenda muito bem, quando nós estamos falando aqui do exercício da autoridade e da disciplina eclesiástica, o que a gente quer é proteger a igreja de Jesus e proteger o testemunho de Jesus, uma proteção interna e uma proteção externa. Tá bom? Por quê? Porque se a gente não lida com a maldade dentro da igreja, ela pode afetar outras pessoas. É muito triste quando, por exemplo, um pastor, ele cai em pecado. Quando há uma igreja onde esse pastor cai em pecado severo, ele cai sozinho, gente? Não. É doloroso demais. É doloroso demais. A igreja se desfaz. E eu conheço pessoas que passaram por processos de brigas e divisões na igreja, que jamais retornaram à igreja de Jesus. E aqui, então, a gente tem que fazer o nosso meia-culpa. Tá bom? É fato que nós não somos perfeitos, mas a nossa imperfeição não nos dá o direito, a procuração para a gente continuar no nosso erro. Alguém, cadê o pessoal do direito? Define aí para mim o que é um alvará. Fala aí. Um alvará.
Bora, gente, é fácil. Uma alforria. Poxa, Bruna, mas você me dá uma palavra mais difícil ainda. O que mais? Uma autorização. Uma licença, uma autorização. Maridão, quando aquele futebol de sábado, você ganha um alvará e vai lá jogar, né? Meu bem, então, dá um alvará aí de soltura. Glória a Deus, vai lá, então. Vamos sair, só o casal, eu e você, meu bem, então. Aí você recorre à sogra, pega um alvará lá de Vale Night e tal. Alvará é permissão, autorização, tá? E aí é interessante, o Linan usa, o autor do livro usa essa imagem para falar e para mostrar para nós, olha que coisa interessante, que Jesus nos dá uma autoridade para propósitos estruturais da igreja. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja não é um mero ajuntamento. Por exemplo, lembra lá de Mateus 28, quando diz, pregai o evangelho a toda criatura, não é? O que mais que diz o versículo? Abre aí, lê para a gente, é a grande comissão. E aí depois a gente vai voltar para ele lá no final. Olha lá, vamos lá. Mateus 28 é a grande comissão. Eu acho que a partir do versículo o quê, gente? Abre aí. 28, 18 em diante. Olha aí, aproximando-se, falou-lhe. Olha o que Jesus diz. O que é me dado? Toda autoridade. Quem tem o alvará, quem expede o alvará é ele. A mim me foi dado toda a autoridade, no céu e na terra. Aí ele diz, ide, portanto, ou seja, concluindo, ok, eu tenho a autoridade, agora eu estou mandando vocês, eu estou autorizando vocês, eu estou dando o alvará para vocês, que vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Presta atenção. A gente vai batizar, mas qual é a pré-condição de um batismo? Eu estou falando dos adultos aqui. Qual que é a pré-condição? A pessoa precisa entender a mensagem do Evangelho e dizer, ok, eu recebo essa mensagem, eu entendo, eu compreendo, eu quero e eu me submeto a essa mensagem. Aí presta bem atenção. Mas Jesus falou mais. Jesus mandou batizar. E o batismo é o ritual de iniciação, de inserção. Jesus mandou ensinar todas as coisas. Ou seja, a ordem de Jesus para nós não é tão somente a proclamação do Evangelho. Há algo mais. Você proclamou e a pessoa disse, ok, eu entendo esse Evangelho, e agora? Eu vivo do jeito que eu quero? Não, agora você vem, se une à nossa comunidade, e aqui a gente vai caminhar junto, mostrando para você como que é a vida cristã. Esse alvará, ou seja, Jesus nos ensina a ser igreja. Trocando em miúdos, eu diria assim, tá? Como se o Senhor Jesus estivesse concedido esse alvará para a igreja. Ele formaliza a existência dessa igreja. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A turma hoje não gosta muito da figura institucional da igreja, né? Não gosta. E ele diz assim, não, a instituição é humana. Assim, tem jeito. Sabe o que eu acho curioso? A turma que abre a igreja, dizendo, nós não somos, inclusive põe nem o nome de igreja. Ajuntamento, comunidade, que é o nome de igreja tem, né? Me lembra coisas ruins. A turma que não bota o nome de igreja e que se nega a ser uma instituição, para ela funcionar como igreja, o que ela tem que fazer, gente? Fala aí. Fala aí, irmão. Fala aí, seu Davi. O que a gente tem que levar lá no cartório lá, para ter um CNPJ aqui? A igreja tem que ter um estatuto. Nós não somos instituição. O estatuto da igreja, só no estatuto. Só. O cara pede dízimo para sustentar a igreja. Eles têm reuniões e eles têm lideranças. Uai, como você não é instituição? Há um aspecto formal. E à medida que a igreja, gente, de Jesus foi crescendo, precisam se estabelecer regras, normas. Concílio, por exemplo, concílio de igreja.
líderes, presbíteros, pastores. Vocês lembram lá em Jerusalém? Estava tendo uma discussão. A gente estava num mundo gentil e de judeus. E aí judeus estavam convertendo a mensagem do evangelho e gentios também. Os judeus estavam dizendo, os caras virou crente, tem que circuncidar também. Aí o gentio estava dizendo, dá não, irmão, quero não. Uma briga na igreja, os caras reuniram um concílio, diziam, vamos deliberar sobre esse tema aqui. Não tem jeito, entende? É preciso que haja uma organização mínima, e a Bíblia dá para nós o parâmetro de como ser igreja. Obviamente que a gente... Há detalhes culturais, a necessidade de um CNPJ, mas há uma organização mínima necessária para que a gente funcione como igreja, senão isso aqui vira um caos. Tá? Jesus nunca, olha o que essa afirmação aqui, Jesus nunca imaginou uma igreja separada da sua autoridade, responsabilidade e estrutura. À medida que a igreja vai crescendo, há pastores, há presbíteros, há diáconos, tá bom? Há supervisão, há estrutura, tá? Essa última afirmação aqui, o que protege a igreja não são ações de identificação, o que protege a igreja são ações de identificação, as fronteiras, os limites, a supervisão, as ordenanças, as ações de julgamento interno, o ensino, os rituais de iniciação. Deixa eu dar um exemplo aqui bem prático para você, olha aqui para mim. Vocês estão familiarizados com aquela... gente, qual é o nome daquela moça? Eu sei o que, Urach. Andressa Urach. Essa moça, a profissão dela era ser Miss Bumbum. Passou um perrengue, excesso de intervenção estética, quase morreu. Meu amigo, aí a gente, quando quase morre, a gente vai se apegar a alguma coisa, converteu-se, foi lá para aquela igreja que gosta de pedir dinheiro. Aí, saiu da igreja recente, escreveu, gente, mudou, eu até falei, eu acho que mudou, vestiu uma roupa, escreveu um livrinho, não que eu acho que vale a pena ler, mas assim, escreveu um livrinho falando da transformação, ficou uma moça assim, falou, não, acho que alguma coisa aconteceu aí. O que aconteceu? Está fora da igreja, hoje ela é acionista majoritária do Miss Bumbum e prostituição. O que você acha que um crente, ou um não cristão, diz assim, você é crente, mas crente estilo Vanessa, é Vanessa? Maculei outro nome aqui. Urach aí, você é crente nesse perfil, você entende? Porque ela carrega o nome de cristã. E a igreja diz assim, não, ela não pertence mais. O que ela pensa não condiz com o que a gente pensa. Porque as pessoas aí fora botam a gente todos no mesmíssimo pacote. É ou não é? Tá? É ou não é? Vou ler isso aqui rapidinho para a gente seguir. 5 maneiras amorosas no exercício da autoridade. Jesus autoriza a igreja a proclamar, todo mundo tem que fazer isso, a proteger as boas novas. Jesus autoriza a igreja a confirmar, profissão de fé e batismo. Confirmação. Jesus autoriza a igreja a unir crentes, tá bom? Você agora faz parte desse grande corpo de Cristo, da igreja visível e a igreja invisível. Jesus nos autoriza a promover supervisão. Jesus nos autoriza a afastar e excluir. Tá bom? Esse é o papel que a gente precisa exercer. Aqui eu vou ser bem rapidinho. A gente encontra no Evangelho de Mateus algumas respostas para as nossas perguntas.
e a necessidade da gente identificar quem é cristão e quem não é cristão, tá bom? Por que isso? Porque a gente recebe a autoridade e há falsos profetas. Vamos rapidinho em 2 versículos aí. Ali, Mateus 7, 21 a 23. E outra pessoa, lê para mim, Mateus, lê aqui, só esse aqui, aí eu vou ler esse aqui. Alguém lê para mim, Mateus 7, 21 a 23. Nem... Naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Olha aí, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Irmão, presta atenção. Eu sei que a igreja é limitada, e o nosso poder de discernimento é limitado. Às vezes nós confirmamos alguém, porque a gente está dizendo, você é crente e faz parte da família da fé, mas o coração não é regenerado. Mas o discernimento de Deus é perfeito. E se a gente errar na nossa distinção, Jesus não vai errar. Vir à igreja, levantar as mãos, fazer orações em nome de Jesus. Batizar numa igreja não é sinônimo de que você foi salvo. Há muito mais do que isso. E agora, óbvio que Jesus nos dá alguns critérios. O fruto. A árvore boa dá bom fruto. Olha o texto de Mateus 24, versículo 4 e 5. Diz assim... e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, e etc. Muitos virão em nome de Deus, dizendo, eu sou o próprio Cristo, ou eu sou um representante de Cristo. Vamos abrir a Bíblia, todo mundo, nesse texto aqui. Esse texto é bem curioso, e é muito mal compreendido, tá bom? Vocês já viram que, às vezes, em imagens pictoriais, assim, desenhos do apóstolo Pedro, ele carrega o que na mão? A chave, uma chavinha na mão, por causa desse texto aqui, mas a gente precisa entender o que é esse texto aí. Mateus 16, 13 a 19. Aldenir, você lê para mim bem alto, amigo. Vai lá, está chegando um microfone aí em você. Mateus 16, 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muito obrigado, meu irmão. Dá para a gente fazer a Bíblia áudio aí, versão Aldenir Moreira aí. Presta atenção. Olha a conversa. Gente, essa turma, quando Jesus vem ao mundo,
o pessoal estava esperando o Messias. Havia a promessa de um Messias. Vira e mexe apareciam dizendo, eu sou. Jesus veio, aquele alvoroço, aquele rebuliço, muita gente, não é? Você sabe que o próprio João Batista, uma hora, mandou os discípulos lá perguntar para Jesus, o senhor é aquele que havia de vir mesmo? Havia essa dúvida, tá? E Jesus, então, agora, presta atenção, uma reunião com os seus discípulos, aqueles que vão ser a base a base da igreja da nova aliança, e agora Jesus está dizendo para eles, ei, estão dizendo aí que eu sou Elias, que eu sou esse, que eu sou aquele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão, como sempre, aquela personalidade robusta, já toma a frente dos irmãos. O Pedro é aquele menininho da escola, Joyce, que você nem perguntou, ele está levantando a mão, tia. Esse é o estilo do Pedro. E aí ele já vai lá e ele diz, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias. Pedro acertou. E é muito interessante que nesse diálogo, Pedro está dizendo para Jesus, tu és? E depois Jesus responde para ele, tu és pedra. Petros. E aí continua o diálogo, Jesus diz assim, elogia a declaração de Pedro, e aí logo, deixa eu ver aqui o versículo 18, olha aí, também eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção, agora, sabe quantas vezes a palavra igreja, ela é falada nos evangelhos? Eclésia. 2 vezes. 2 ocasiões. Essa palavra está aqui, essa é uma delas. Agora Jesus fala da igreja, eclésia, essa comunidade da fé, essa reunião daqueles que estão em volta do mesmo Messias. E aí Jesus então diz, no versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um parênteses, há uma discussão enorme. Por quê? Porque alguns dizem que quem é a pedra? É Jesus. Outros dizem, é Pedro. Outros dizem, é a declaração de Pedro. De fato, Jesus é a rocha, o fundamento da igreja. Mas, por exemplo, você lembra lá em Atos, quando diz assim, que perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Pedro aqui é um representante dos apóstolos. Seja a forma de interpretar, eu acredito que seja a confissão de Pedro. Esse é o fundamento da igreja. O Messias é Jesus Cristo de Nazaré. Seja o próprio Pedro, mas ele não pode ser entendido como uma figura inerrante, especial, ele é apenas um representante dos apóstolos, e vai uma figura que vai ter muita importância lá no início da igreja cristã, tá bom? O fato é que Jesus, esta declaração, ou, se você entender como Pedro, é entender que a mensagem que Pedro carrega como representante da liderança da igreja, essa mensagem, essa doutrina dos apóstolos é onde a gente está fundamentado. Essa declaração de que Jesus é o nosso Senhor, somente na fé nele, pela graça, nós somos salvos. E agora o texto continuou dizendo que eu edificarei a minha igreja. A minha igreja vai ser edificada, e eu vou cuidar dela, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E o versículo 19, vamos lá, alguém, lê aí, Aldeni, sem microfone mesmo aí. Manda ver aí, bonito aí. 19. Então vamos lá, nosso tempo está avançando aqui, está quase acabando. Gente, é difícil entender esse texto, hein? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será desligado será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. O que é isso? Vamos pensar?
Para que serve uma chave? Lá em casa, uma das funções dela, por mim, é para serem perdidas, tá? É um problema. Mas qual é a função primordial da chave? Não é esse mau uso que eu faço dela. Pronto. Ela abre e ela fecha. Não é verdade? Tem um monte de textos bíblicos, tá? Em Apocalipse, profetas que fala da chave. Quem tem a chave, por exemplo, lá em Apocalipse, salvo engano, diz é aquele que está sentado no trono de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Você entende que a chave, ela dá o acesso, ou ela fecha o acesso. Ela abre ou ela fecha. Logo depois há uma metáfora, uma figura de linguagem vinculada aqui, que é o que você ligar aqui, vai ser ligado lá no céu. O que você desligar aqui vai ser desligado no céu. Presta bem atenção. Não é a igreja que salva, ok? A gente acabou de dizer, e nós reafirmamos sempre, salvação somente em Jesus, tá bom? Só há um mediador entre Deus e os homens, o apóstolo Paulo escreve lá em Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, tá? Ponto final. Mas a igreja é representante, e aqui Jesus está dando uma autoridade para a igreja, para reconhecer quem é de dentro e quem é de fora. É isso que é esse texto. Essas são as chaves que estão na mão da igreja. Essa é a autoridade recebida pela igreja de Jesus. Tá? O Senhor nos dá. Nós não estamos isentos de erros, de falhas, é fato que nós estamos. Mas há algo de especial aí, nessa autoridade que Jesus... Há um vínculo aqui com o céu, com a eternidade, com o reino de Deus, ok? Portanto, essas chaves abrem, essas chaves fecham, essas chaves dão acesso, essas chaves ligam ou desligam. Vamos para Mateus 18, 15 a 20, vamos lá. São 3 textos aí no Evangelho de Mateus muito importantes. Mateus 18, 15 a 20. Olha só. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai exortá-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ida contigo 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se Deus não os atender, dize-o, presta atenção, a quem? Dize-o a quem, gente? Está aí no texto aí. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio ou publicano, ou seja, não faz parte deste povo da aliança. Em verdade vos digo que tudo, de novo, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Tá? Eu, porém, vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que estás nos céus, porque onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou entre eles. Vamos lá. Olha que texto importante para nós, tá bom? Lá no texto anterior, a gente tem um diálogo de Pedro com os discípulos, muito embora a figura diálogo de Jesus com os discípulos. Muito embora Pedro está à frente ali, mas a conversa é com os discípulos, tá bom? E aqui Jesus é mais categórico ainda, e essa autoridade ela é dada à igreja. Então, a situação que Jesus cita aqui é, ok, tem um problema entre irmãos? Sei lá, um irmão cometeu um erro grave contra outro irmão. O primeiro passo é, você procura esse irmão, vocês são irmãos em Cristo. Esse irmão se recusa a ouvi-lo. Chama uma testemunha, 2. Isso é bem do Antigo Testamento, é um critério bem importante. Esse irmão se recusou de novo, chama a igreja. A igreja, presta atenção, agora, se ele se recusar a dizer não, a igreja tem autoridade de dizer, então você não faz parte. Olha que coisa.
Percebe que Jesus não permitiu que o indivíduo considerasse o outro, o indivíduo não tem autoridade de dizer assim, você não faz parte mais dessa igreja. Não, é a igreja que tem essa autoridade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É muito comum pessoas que se encontram em situação de uma disciplina eclesiástica, e aí, irmãos, o pecado, tá? O pecado, pecado levanta nosso orgulho, e a pessoa diz assim, quem é você para me disciplinar? E é interessante que a gente comete a mesma dinâmica do Éden. Quando a gente aponta, casais a gente faz isso, né? Quando um está errado, aí diz assim, olha, você fez isso. O que é muito comum na dinâmica da discussão conjugal? Mas você também. Aí presta atenção que Satanás já está no meio aí. Fica um jogo de empurra, tá bom? É uma coisa da natureza humana, é difícil a gente dizer assim, ok, eu já disse para vocês aqui, às vezes a gente pai erra, e quando eu tenho que pedir perdão para o filho, gente, que agonia que dá, eu peço, mas eu vou assim, por dentro, assim, Senhor, isso não é fácil não. E quando fala assim, pai, você tem que pedir desculpa. Aí eu penso, cala a boca, eu sei disso. Deixa eu quebrantar o coração primeiro aqui, deixa o Senhor me... É óbvio que a gente erra. Lembra dos extremos, C.S. Lewis? O fato de que a gente tem erros e a gente comete faltas, não nos exime da responsabilidade desse processo. Portanto, a igreja dá, e eu vejo essa cultura individualista, as pessoas dizem, quem que é a igreja? A igreja não é nada, a igreja é. Presta atenção, a igreja bíblica, tá? A igreja que está submissa à vontade do Senhor. A igreja que está disposta a obedecer ao Senhor. E eu entendo que já disse e repito, toda disciplina, e gente, presta atenção, a disciplina não está só configurada na excomunhão. E eu sei que muitas igrejas erram, porque a ideia é expor o sujeito, né? Leva na frente da igreja. A ideia aqui não é expor ou humilhar, a ideia é tratar o pecado. E a exortação começa pessoalmente. E aqui eu quero pedir um favor para vocês. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia mandou a gente exortar uns aos outros. Antes que o problema fique grande, não é possível que você não tenha liberdade de chegar no irmão, se não tiver, construa ela, dá uma cutucada e diz assim, faz isso não, irmão, faz isso não, isso é maledicência, isso não é legal, isso não faz bem para a igreja, ou seja lá qual for o pecado, né? O processo precisa começar pequeno, para a gente tentar, porque o nosso objetivo é cuidar dessa igreja, e a gente cuidar uns dos outros. Se eu sou uma pessoa melhor, eu vou fazer mais bem a você, e eu vou glorificar mais o nome de Deus. Isso é importante. Fala, Odeni. Ela deve ser tratada com amor, óbvio, respeito, carinho, óbvio, compaixão e misericórdia. Óbvio. Como é que o pai exorta o filho? Né? Você sabe uma coisa que eu me lembro da minha infância, que eu morria de raiva da minha mãe? Meu filho, eu estou te batendo, mas dói mais em mim, raiva que eu dava de ouvir isso. Você já ouviu isso, sua mãe? Você já falou isso, né? Dói mais em mim. E eu com a marca da Havaiana 36 aqui, ó. Como que dói mais em você? Mas hoje eu entendo. Porque não demanda da gente, mas é necessário fazê-lo em amor. E eu tenho certeza absoluta, qualquer pai ou mãe, sã consciência, faz isso por amor ao filho. Vamos caminhar, para a gente encerrar. Vocês já não estão nem acreditando em mim, né? Não vou encerrar nada, toda hora você fala. Agora é de verdade, é o último texto aqui. Mateus 28 a gente já leu, tá? Nesse texto que Jesus reivindica sua própria autoridade e ele delega a nós, tá bom?
e ele delega o ensinar, o discipular, o estruturar essa igreja. Tá? Não, e repito, essa igreja não é mero ajuntamento. A missão enquanto cristão não é tão somente proclamar faz parte, mas é ensinar, é discipular, é trazê-lo para o seio da igreja através do batismo, da confirmação. Eu quero desafiar você a ter um compromisso com uma igreja local, uma igreja bíblica. Não ande sozinho, não viva um cristianismo isolado. Irmãos, olha aqui para mim. Vai fazer 21 anos que eu fui ordenado pastor. E são anos que, obviamente, de muitas lutas, de muitas adversidades, de muitas contrariedades, de muitas lágrimas de noites mal dormidas. Por quê? Porque nesse meio aqui a gente encontra pecado. E não são só os pecados dos outros que me ferem, são os meus próprios pecados que ferem aos outros também. Mas eu afirmo com a mais absoluta convicção e sinceridade do meu coração que eu não quero que as minhas filhas cresçam em outro lugar, senão no seio da igreja de Jesus Cristo. Os meus amigos de adolescência que eu encontrei na igreja são amigos que eu confio o cuidado das minhas filhas a eles. Ontem estava conversando com um casal, eles são cristãos, são de outra igreja, e eu estava lembrando para eles, eu já contei isso aqui na igreja, foi uma das experiências mais lindas com relação ao cuidado da igreja para com a gente, onde a gente encontra só nesse seio familiar, nessa família que transcende os vínculos sanguíneos. E no ano de 2010, quando nós fomos para o Canadá, depois de 1 ano e meio, a minha sogra faleceu. A gente veio para o Brasil numa situação muito dolorosa. Alguns irmãos aqui estavam nesse velório. Uma mulher jovem, de 54 anos de idade, teve um AVC, foi fulminante. A última vez que a Dani tinha visto a mãe, foi no aeroporto, dizendo adeus. Quando volta, a mulher está com... Tinha feito intervenção, tirar parte do crânio por causa da pressão, né? Como é que chama, amor, aquele negócio lá? Crânio alguma coisa compressiva, não deu para entender, descompressiva. Craniotomia descompressiva. Opa! Vocês estão uns nomes muito difíceis. Morreu. Quando a gente volta para lá, eu precisava terminar os meus estudos, e aí eu nunca me esqueço, o avião levantando o voo, e ela chorando. E eu mal, porque eu estava assim, eu sou o culpado dessas lágrimas, estou arrancando a mulher do seio da família. Quando a gente chegou lá em Nárnia, ou quer dizer, no Canadá, aí, gente, um amigo meu brasileiro, torcedor de São Paulo, me buscou no aeroporto. Quando a gente chegou em casa, tinha coreano, colombiano, mexicano, canadense, as pessoas abraçando a gente, dizendo, nós sentimos muito. Nós sentimos muito. A nossa geladeira cheia de comida que eles levaram para lá. Gente, aquele momento deu uma força para nós, sabe por quê? Porque aquele momento gritava nos meus ouvidos, dizendo assim, você não está sozinho. Há uma família da fé em Jesus Cristo. A gente não caminha só. A gente não está só. Tem alguns meninos perdidos, né, procurando papai e mamãe, né? Que às vezes está em outra sala. Irmãos, não fique longe dessa comunidade de fé. Não fique longe dela, não. Eu preciso dela, você precisa dela também. Crianças, vocês lembram? Eu não sei se vocês conhecem essa musiquinha. Eu preciso de você, você precisa de mim.
Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, chorar, sem cessar. Bonitinho vocês, viu? Aprenderam. Vamos orar. Deus abençoe a nossa vida. Domingo que vem a gente está de volta.